Nas trincheiras do rock! Fala, guerreiros! Bem-vindos ao nosso 7º episódio do Nas Trincheiras do Rock. Aproveitando, vamos se inscrever, comentar, deixar o like, balangar o sininho, porque isso é importante pra gente. E eu queria dar 2 recados antes da gente começar. O primeiro é o seguinte: como vocês podem ver, o Forne não está com a gente. Ele optou por seguir outros caminhos, né? Desejo boa sorte para ele, mas a partir do programa anterior, eu vou tocar sozinho até a gente de repente testar alguns formatos aí para ver como é que a gente consegue levar o programa, mas por enquanto eu vou tocar sozinho o programa. Segundo recado é o seguinte: um amigo nosso e parceiro, o Velho Rock, ele recebeu um e-mail, um suposto e-mail da Roadrunner oferecendo um contrato de $1 milhão para ele. Que beleza. Que beleza, né? Boa. Só que assim, qual que era a pegadinha do contrato? Você tinha que mandar $200 para eles. E ele não mandou. Então, não mandou porque ele não tinha. Porque ele já tinha coçado para mandar. E eu conversei com ele ontem, a gente foi atrás, mas assim, resumindo a história, a desculpa era que essa grana era para poder cuidar da parte legal, porque o próximo passo seria eles pagarem uma passagem para ele ir até lá os Estados Unidos para assinar o contrato, que era $1 milhão, com mais um bônus de $76 mil. E aí, quando ele viu aquilo, ele ficou louco. Aí a gente foi atrás, coisa e tal. Aí o e-mail que ele recebeu era roadrunner7@gmail.com. Eita, não é? 7. Aí eu falei, então vamos dar uma corda pro cara pra ver até onde a gente vai, né? Vamos. Aí ele falou, não, então o lance agora é fazer uma transferência, pode ser pelo... Que conta que você tem? Pode ser PayPal. Aí mandou uma conta do PayPal de um tal de John, né? O nome do cara não era John. Aliás, o nome do cara, que ele se colocou como A&R da Roadrunner, eu fui pesquisar, era o vocalista do Anvil. Nem sei se era ou não, mas enfim, era o mesmo nome. E aí, a hora que ia fazer a instrução final era o seguinte: a conta é de John alguma coisa e não faz pessoalmente, não pede para algum amigo ou parente fazer. Porque não ia ter vínculo, né? Então, é só para dar um toque para vocês que fique esperto, quando a esmola é muita, desconfia. Mas agora, vamos começar para valer. Eu tenho o grande prazer de trazer e apresentar para vocês, para quem não conhece, obviamente, banda em nome. Opa. Lil, Thomas e Magrão. E eu queria começar a conversa pelo seguinte: por que em nome? Como que vocês chegaram nesse nome? Muito legal. E aí, quem começa? Sempre assim, vai Ímpar. lá. Aqui a gente combina. Eu inicio Você introduz? e eu introduzo e o Magrão. Sempre foi assim, né? E o Magrão se encarrega de fazer o finaliza, restante Contar do as trabalho histórias, sujo. né, cara? De contar as histórias. O legal é o seguinte, o nome foi muito engraçado porque primeiro que a gente não conseguia chegar a nome nenhum. Normal. É muito difícil encontrar nome de banda, né? E a gente tentava um nome e a maioria não achava legal, Já tinha registro. ou muitas vezes a gente achava legal e quando nós íamos consultar Era o próximo passo, a ferrou. banda o nome já tinha registro, a gente, esse não dá, temos que pensar em outro. Sim. Temos que pensar em outro. E nessa de ficar tanto tempo tentando encontrar o nome, nós estávamos no ensaio, né? No estúdio. E o Marcelo, o batera, que não está aqui hoje, ele falou assim, essa banda é inominável. Aí o gancho. E aí foi o gancho, né, Magrão? Quando ele falou inominável... Mas nessa brincadeira aí, cada um tinha que ter uma democracia. Isso. Sim. Então, vamos fazer democracia. Então vamos cada um escolher um nome. Sabe que tem um amigo meu que fala que a democracia atrapalha, porque aí fica nessa daí, É, então e não uma sai, ditadura às vezes funciona bem. Então, Começa pra banda, com uma eu acho que democracia ditadura e termina funciona numa melhor. ditadura. É isso. Porque... Pra banda eu acho que funciona mais ditadura do que democracia. Não é? Porque fica meio delicado, são 5 cabeças pensantes diferentes. Aí a gente escolheu até um nome muito engraçado, chama Árvore Azul. Foi. Teve Árvore Porque Azul. assim, aí nessa de inominável chegamos em nome. Mas aí o Magrão falou assim, não, mas ok, é legal o nome, mas vamos tentar cada um encontrar um e vamos fazer um sorteio. Fazer um sorteio. E eu tava ali com esse nome em nome também. Porque quando ele falou, vamos colocar em nome. Eu falei, Não, vamos bater o martelo ainda, né? Então, mas assim, aí o outro rapaz queria, né? É. Outro guitarrista, ele falou, não, mas eu quero esse nome aqui, gostei desse nome, eu não gostei desse nome. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar.
escreveu num papelzinho. E eu ali falei, não tem nome. Aí o Marcelo também tava com pensamento positivo na nome, mas ele gostou do Árvore Azul. Assim, Árvore Azul foi eu que sugeri, de acordo com algo que o Magrão me falou. Eu conversando com ele, ele chegou e falou esse negócio. Eu não sei qual era o assunto, mas ele saiu. Ele falou Árvore Azul. Eu falei, puta, que nome legal pra uma banda. Ele eu não sei o que é, mas tem a bebida do Ventania, alguma coisa azul. É verdade. Que legal. Eu não sei o que é, mas alguma coisa azul. Eu lembro que tem o azul na história aí. E aí como tinha, né, que cada um escolheu um, eu falei, o meu é Árvore Azul. Então. Era pra ser. Aí eu falei, dei algum outro nome lá. E aí quando a gente sorteou, acho que foi você que pegou, alguém pegou, tava lá o nome, eu falei, fechou, cara. Aí na hora de sortear, fizemos lá... Mas em vez de votação foi sorteio? A gente colocou o nome que... A gente colocou o nome no papelzinho. Os nomes que cada um queria. Entendi. Eu escolhi um nome, ele escolheu outro, escolheu Árvore Azul, o Marcelo colocou em nome, aí vamos sortear. Aí fizemos sorteamos, batemos os tambores. Tirou, ela tava em nome, eu falei, e saiu em nome. Vamos ficar nessa brincadeira. E aí, agora pergunta, se tivesse saído da tal da Árvore Azul, vocês iam voltar? Isso aqui não valeu, não quero. Não, a gente tinha combinado que não tinha volta de jeito nenhum. Cara, o que saísse. Porque o nome eles tinham uma banda muito bacana que chamava 80 por hora. Tá. E eles tinham muita camiseta. Falando nisso, cara, as camisetas tudo lá em casa. Tinha uns 200 camisetas, sério. Vamos doar. Tem 200 camisetas lá em casa que eu não sei o que fazer com aquela camiseta. Tem uma que eu uso pra dormir. Levei pra uma estamparinha de um amigo meu. Vamos doar, né? Do Cirilo, do abraço, viu, Cirilão? E ele falou, puta, Fabiano, não tenho como fazer, cara. Tá guardado dentro dos sacos lá em casa e era 80 por hora. Aí tinha feito... Uma camiseta estampada? Sim, por quê? Porque no início, lá no INPI, nós tínhamos registrado. Durante 3 anos, nós ficamos com esse nome. Só que a gente não renovou. Aí pegaram. Aí quando porque a gente pretendia terminar com a banda. Aí quando nós conhecemos essas figuras, a gente resolveu retomar o projeto. Tá. E nessa de retomar o projeto, eu fui de novo até o INPI para renovar o nome. Aí já tinha alguém que havia registrado. E aí houve a necessidade de mudar o nome. Isso é até uma dica importante que é assim, registra tudo. Seja nome de banda, seja nome de empresa, exatamente, nome de produto. Porque assim, a sua ideia pode ser muito boa. Só que se tiver alguém mais esperto e for registrar primeiro, vai dançar. É verdade. E é uma coisa até engraçada porque assim, o registro não é uma coisa tão cara. A gente tem aquela ideia que é um negócio extremamente caro. E assim, cara, é muito acessível. Você paga uma taxa para poder registrar. Depois, a cada 3 anos, você vai renovando. Eles ficam durante 3 meses fazendo consultas para ver se você pode usar o nome definitivamente. E eles te dão uma resposta. Além de não ser tão caro, não tem burocracia alguma. Sim. É muito simples e fácil. E é bom porque você tá cuidando do seu patrimônio. Porque aquela coisa, o pessoal pega, não vai acontecer nada. Cara, vai acontecer, e a hora que acontecer, aí você vai se arrepender. Exatamente. Nath Roots aconteceu com isso, né? Era Nath Roots, depois passou para Nativos, não foi? Ou ao contrário? Eles eram nativos. E virou Nath Roots. Tem uma história, tem uma lenda da cerveja Duff também, que foi um cara de Santa Catarina que o cara registrou, que não tinha ninguém registrado. O cara foi lá, registrou a marca e fez uma marca de cerveja e coloca a Duff. É a marca do cara. E os critérios... Se ele registrou é dele. E aí o que acontece? Um negócio famosíssimo durante 20 anos, tem os Simpsons, aquela coisa toda, aquela cerveja, e todo mundo achava que a marca da cerveja já existia essa cerveja. Não tinha. Diz uma lenda registro, mesmo. Né? O cara registrou em Santa Catarina esse negócio. Eu tenho um caso engraçado, né, não sei se isso é verdade, da transpiração, que é o seguinte. Tinha um amigo nosso que ele tinha registrado StarWars.com.br antes de lançar a segunda trilogia. Porque o cara era fã, coisa e tal. Então ele tinha um site falando lá. E aí quando foram lançar, ligaram pra ele falando assim, aqui é advogado da Jorge Lucas, você libera isso aí agora. Aí o cara ficou com medo, liberou. Eu falei pra ele assim, Gênio, pensa o seguinte, os caras não iam entrar em disputa com você porque o filme vai ser lançado agora. Os caras iam te dar uma grana, mas você arregou. Sabe, o negócio caiu, a bola quicou, o cara não chutou pra fazer o gol. A Globo aconteceu isso, era pra ser redeglobo.com.br, um cara registrou, por isso que é globo.com. Então. Era pra ser redeglobo.com.br ou redeglobo.com. O cara foi lá e já registrou antes, quando os caras foram registrar,
perdeu. Isso na época que o domínio até era bem mais importante do que é hoje. Hoje ele não faz tanta diferença por conta do mecanismo de indexação e tudo mais. Mas na época, a gente tinha, isso foi na época 2000 mais ou menos, na época que ainda era Antártica e Brahma, que tinha aquela briga, tinha um domínio que era cerveja.com.br e tava à venda. Aí eu liguei para falei, vou fazer uma oferta, eu pago 100 mil. Mas nem responderam. Olha aí. Esperando uma das duas comprar, né? E aí, enfim, agora o cara pega esse domínio, né, e usa bem. Mas no final eu achei que, voltando no assunto do nome, eu achei que essa mudança de nome acabou renovando bem os ares, né? Exatamente. Corrigir todas as rotas da banda. É como se a gente tivesse começado um novo ciclo, né? Exatamente. Aliás, é um novo começamos. projeto. Eu tava até conversando com o Thomas e as pessoas sempre perguntam pra mim: e aí, Magrão, vai fazer alguma coisa nova? Eu falei, cara, eu parei. Assim, eu quero só ter uma banda e eu vou continuar com essa banda, e eu parou a brincadeira. Porque a gente sempre fica pulando galho. Pula galho aqui. Agora, você fazer projetos diferentes é legal. Eu tava brincando com o Thomas, eu até falar isso, uma coisa engraçada. Eu gostaria que tivesse uns caras pra chamar a gente, pra falar assim, eu vou fazer tudo pra vocês, né, cara? Mas isso não acontece, porque a gente tem que fazer tudo. Então, já que a gente tá fazendo tudo, eu vou ficar em paz. Sim. Vou ficar com a Inome mesmo pra gente fazer. Então agora vamos fazer a terceira música, já terminamos a terceira música, já estamos no processo todo. E que assim, porque existe uma comunhão entre a gente, uma união também. Não é aquele negócio, eu vou só tocar. Isso também muitas vezes irrita o músico também, que tem músico que só posiciona como o que? Só vou tocar, brother. Então você vai tocar, então eu vou só te pagar, brother. Você quer ganhar? Aí vira funcionário. Isso faz direito, tá Nem isso ligado? faz direito. Então assim, e o que a gente teve agora com a Inome, até a galera fala, vocês têm uma puta união, assim, um negócio bacana. Assim, tem uns probleminhas X, Y, tem. Normal, são pessoas, normal, né? Mas a gente consegue conversar, consegue bater um papo, consegue entrar num consenso, isso aqui não é meu, isso não é do Lio. As letras não são minhas, as letras não são do Tom. Né? Assim, são todas. A gente divide tudo, né? É tudo dividido, é tudo registrar o nome de todo mundo, então não tem aquele negócio. Mas vocês dividem qualitivamente? Todos têm a mesma participação? Equanimemente? Sim. Isso daí, eu até estava conversando com o Marcelo, lá do Tupinambá, e ele comentou que isso foi motivo de muita briga lá. Eu falei, é engraçado. E ainda deu exemplo, eu tinha comentado, o Pet faz exatamente a mesma coisa, eles dividem tudo em 6, independente de quem fez. Sim. Eu acho que isso, desde que seja acordado, é legal, porque assim, a pessoa que de repente trabalhou mais naquela específica não fica, né, chateada com isso, e também quem supostamente está levando vantagem também não fica só nessa, vou esperar os caras fazerem aí para ver o que vai acontecer. Eu acho que de alguma forma você faz com que cada um saia da sua zona de conforto e tenta contribuir. Sim. Né? Eu vi um depoimento do pessoal do Roupa Nova recentemente, porque anteriormente o que eles faziam? Os direitos autorais era dividido com quem compunha as músicas. Acho que de 20 anos para cá, eles mudaram isso. Independente de quem compõe as canções, é dividido entre os 5. Eu acho que se a coisa é combinada antes, todo mundo aceita, é legal. Porque você pega, por exemplo, o Kiss. O Kiss hoje é o Gene e o Paul. O Kiss tem um dono, né? O resto é funcionário. Exatamente. E na verdade até o Gene tem mais, até porque ele comprou uma parte do Paul. Comprou uma parte do Paul Stanley, Mas o que acaba acontecendo? Os outros, né, o guitarrista e o baterista são os que estão naquele momento e ganham para isso. Se tá bom para eles, exatamente. Ótimo. São contratados, são né? contratados. Cada banda tem a sua forma de trabalhar. Né? É que é muito difícil você ter banda. Sim. É muito difícil. A gente tá aí na estrada há 20 anos. Para você conseguir juntar as peças certas. Então, se eu levo na coisa assim, vamos dizer assim, que eu tô organizando, eu não sou o cabeça, eu não sou o dono do negócio, eu fico organizando as coisas, tipo, você tem a sua função, vamos dizer, ele tem a função, o técnico tem a função, o Marcelo tem a função. Sim. Eu sou arranjador de problema, igual o Maurício estava brincando aí, porque assim, o negócio de banda é uma coisa muito, eu sempre bato na mesma tecla, mas é muito delicado. Pensa numa coisa assim, tem bandas que ficam brigando por coisas ridículas, sabe, ridícula mesmo, coisas que você fala, é sério isso, assim, tipo, vai brigar comigo porque eu não coloquei seu nome, ou porque eu não falei a frase que você queria que colocasse na letra, ou porque o horário... Cara, combinou que não chegou. O que eu faço? Pessoas têm uma apresentação para fazer tal dia. Daria para vocês fazerem? É assim que funciona. Esse dia eu não posso. Tá bom. Posso colocar outra pessoa no seu lugar?
Posso. Simples, prático, fácil né? e funcional. Então, Isso é na sociedade. Aí quando tem um dono, o cara faz o que ele quer. Então assim, eu tenho essa Todos recebem os seus salários para obedecer o chefe. A única coisa que dá pra trocar é o canário. O canário. O canário não dá assim. pra trocar. O restante, bicho, não foi. Porque também é um trabalho também. A máquina precisa girar. Porque de repente meus objetivos são diferentes dos objetivos do Thomas e do Leo. Sim. E assim, cara, uma banda ou uma carreira artística, ela exige de você muita coisa, né? Não só tempo, disponibilidade para estudar, para aprender, para aprimorar, investimento. Equipamento, porque por isso que até vou dizer aqui, eu admiro todo mundo que conseguiu construir uma carreira, velho. Né? Eu não consigo, por exemplo, porque às vezes as pessoas misturam muito os seus gostos pessoais para tentar, às vezes, atingir ou diminuir o trabalho de alguém. Toma cuidado, cara, porque nesse meio tudo é muito complicado, tudo é muito difícil. Quem conseguiu construir uma carreira longeva tem que aplaudir, seja ele de que estilo for. É que é muito mais fácil você denegrir a imagem dos outros, né? Igual a brincadeira que eu faço quando você pega, por exemplo, o cara que reclama de determinado político, o cara é ladrão. O cara não tá reclamando porque o cara é ladrão, ele tá reclamando porque não é ele que tá lá roubando. Tem muito disso, então é complicado, assim. Eu acho que realmente é importante a gente respeitar a questão do profissional, né? O artista que, como você falou, atingir um determinado patamar, do que ficar, para quem que será que ele fez alguma coisa, quem que ele comprou, ou ela, para quem que ela facilitou, fez teste do sofá, não sei. É muito fácil. A gente começa a criar, sei lá, teorias da conspiração para tentar justificar o talento ou a carreira daquela pessoa porque eu não gosto dela, porque eu entendo que ela não tem qualidade porque foi alguma. Coisa que você não conseguiu fazer. Exatamente. E como também uma frustração sua. Você projeta aquela frustração. Exatamente. Aí é complicado. E isso é papo de perdedor, gente. Sim. Eu acho que o que você tem que fazer é arregaçar suas mangas e trabalhar. Porque, e assim, sucesso, sei lá, atingir um sucesso repentinamente é possível. É possível. Agora, você construir uma carreira, aí, meu amigo. Diferente. E tem um detalhe também que assim, entender o que é o sucesso pra você. Isso, que pode ser diferente pro muito Thomas, subjetivo, pra uma grande, por aí vai. Eu falo do sucesso e da fama. Eu sempre brinco, eu sou um cara bem sucedido naquilo que eu fiz. Eu até brinquei com a galera, se eu parar agora, eu não vou tocar mais, o que eu me propus a fazer, eu sou um cara bem sucedido. Perfeito. Sim. A gente mesma coisa da Inoma, a gente se propôs a fazer 3 músicas, se propôs a fazer uma boa divulgação aqui nas limitações da gente. A gente conseguiu fazer naquilo que coube no nosso bolso e que era possível. Nós conseguimos fazer? Conseguimos. Tá mostrando até o Luiz os números. Ele falou, cara, olha que legal isso aqui. Eu falei, então, olha que números bacana que a gente conseguiu. Sim. Meio que a gente tem que ver também de números também, né? Verdade. Tem que saber como é que tá, né? É o music business, né? É o termômetro do negócio, assim. Foi um resultado bacana por pouco investimento, mas também abriu muito. A internet nos ajuda muito. Sim. As pessoas, mas também você responde às pessoas, você tá, na época a gente tá fazendo até um pouco de apresentação. Você interage, né? Você tem que interagir. Tem que interagir com as pessoas, assim, primeiramente, que eu sempre brinco, você tem que acreditar naquilo, cara. Eu acredito mesmo cegamente no negócio, eu acredito no projeto que nós estamos fazendo. Isso é uma coisa principal. Porque você vamos fazer aí, se der. Não, eu acredito nisso aqui. Mas já começa errado. Já começa errado. Cara, quanta gente tem? De repente não tem nada. Eu tenho amigos, cara. Eu tenho amigos, vamos fazer essa brincadeira. Isso que você falou, de interagir com o público, isso não é nenhum favor não, cara. Sim. Isso faz parte da rotina de um artista. É o novo normal. Não, e não é só porque é o novo normal. Sim. O resultado do seu trabalho depende do público. É o público que dá um aval, é o público que diz se o seu trabalho é legal ou não. Mas até que a gente estava conversando fora, que é o lance assim. Antes você tinha o artista, aí você tinha a gravadora e você tinha o público aqui. Tinha o intermediário. Hoje não tem mais intermediário, é contato direto. Exatamente. E aí aquela coisa, se você de repente não atende bem, um fã, não conversa, fala assim, puta, o cara cuzão, meu, gostava do cara, olha aí. Exatamente. E às vezes você deixa de atender alguém, não é nem por maldade, ou porque você não viu, ou sei lá, outra coisa, muitas coisas acontecendo e você...
E muitas vezes o público entende isso como uma negativa a ele, né? Como uma falta de atenção. Não, mas eu acho mas é um cuidado que tem que ter, né? E essa uma noção tênue, né? todo mundo tem que ter, porque assim, ao mesmo tempo do artista de saber lidar com o público, de poder interagir numa boa, e o cara também não chegar, puta, você tá comendo. Vou tirar uma foto, já mete o celular na cara. Pô, aí é complicado, né, meu? Então acho que tem que ter. Tem isso também, né? De ambas as partes, porque senão não fica uma relação legal, cada um entende o que quer e. Exatamente. É isso, né? Porque quando você se torna uma figura pública, recorrentemente você tá sujeito a isso, né? Sim, você tá exposto, o cara né? se sente íntimo de você. Né? Ele... então, pra ele você tá tomando café com ele lá, né? Porque o cara acha que te conhece. Aí ele chega em você como se fosse seu amigo. Fala assim, tipo, mas não te conheço. Você me conhece, mas eu não te conheço. Às vezes nem conhece, o cara acha que conhece porque viu alguma coisa. Fala, pô, mas não é assim. E isso faz parte, né, do métier de um artista, de um. Né? Infelizmente, existe uma coisa que chama bom senso que a maioria das pessoas não tem. E isso é uma coisa que ajuda muito nesse momento. Essa glândula aí, às vezes tem Aliás, problema, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. É verdade. Porque a gente acaba vivendo num mundo que, assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque cada um vai entender de um jeito, né? E aí, o que acontece? Aí você fica com um monte de dedos, você não sabe muitas vezes como se expressar, pensando no que a pessoa pode imaginar que você está querendo dizer. Eu vejo como estado de espírito. Mesma coisa no negócio do WhatsApp. Esse negócio, você tá falando a mesma coisa. Você manda mensagem pra pessoa. WhatsApp é impessoal. Começa daí. Já começa. Você manda mensagem pra pessoa e de repente a pessoa tá com estado de espírito lá, brigou, não sei o que, e pronto. Já virou um trem o negócio, já virou um foguinho. E assim, Você tá falando de grupo de família? Não. Às vezes de pessoa, e às vezes profissional mesmo. Profissional mesmo, a gente mesmo manda mensagem. E assim, um texto escrito, ele pode ter várias uma outra tonalidade de uma mensagem. Como é que eu vou receber essa mensagem que o Uriel mandou pra mim? Como é que eu vou receber a mensagem que você mandou pra mim? Sim. Você fala, tudo tem que ser muito bem. Você já tá tiririca lá, recebe uma coisa que você lê ao é só a gota d'água ali que vai transbordar. É isso mesmo, você interpretou da sua maneira e a mesma coisa das pessoas que gostam. E eu tava Por isso eu acho que o importante, eu acho que isso até funciona muito entre a gente. Quando a gente precisa falar algo que pode cair numa interpretação errada, a gente manda mensagem de voz, para ficar claro. Porque também pela própria postura da voz você consegue entender. Isso facilita, né? Sim. E a comunicação fica muito uma melhor. ligaçãozinha vai bem, né? Uma a gente ligação. tem uma coisa bacana que a gente tem um cuidado muito grande um com o outro. Entendi. A gente é todo mundo amigo, mas a gente tem um cuidado muito grande como é que se fala, como é que vamos se dirigir ao outro. A gente tem esse cuidado, a gente cada um tem um temperamento, cada um tem um uma temperamento personalidade, mesmo, a gente tem, assim, todo mundo respeita, existe uma hierarquia no negócio, mas respeita mesmo. Porque muitas vezes, em outras bandas, vamos aí, não, mas isso aqui é uma coisa importante pra mim. Se não for pra ti, sim, por favor. Exatamente. Né? Por favor, me avise e se retire, senão a gente vai simplesmente retirar, porque assim, é importante isso pra mim. Fazer uma música é uma coisa importante. E não é, uma coisa bacana que a gente não pensa, vamos ganhar grana, vamos ficar. Não tem essa. A gente só quer fazer o som, cara. A gente só quer tocar e tocar nos botecos. Acho que você tem que levar isso como uma consequência que pode acontecer ou não. Pode acontecer, mas a gente tem que fazer igual a gente brincou no negócio da foto, né? A gente tava conversando isso, achei super bacana. Falei, Thomas, você acha, vamos tirar as fotos do terceiro? Ele falou, sim, vamos tirar sim. Porque a gente já tirou as fotos do primeiro single, tirou do segundo. E não vamos tirar. Por que não vamos tirar as fotos do terceiro, cara? Vamos continuar fazendo isso. Eu falei, não, eu estou te perguntando porque eu pergunto pra vocês. Você vai quebrar a corrente. Foi mais ou menos isso. A gente se pergunta se tudo, o que você achou disso? Vamos fazer dessa forma? Vamos fazer assim? E uma coisa que eu estava percebendo, acho que a gente estava conversando sobre um tempo atrás, ele vai lembrar, que as pessoas ficam atentas, as pessoas gostam das músicas, se identificam e muita gente não dá atenção, porque a gente fala, mas já foi, né? As pessoas não gostam. Cara, as pessoas gostam. Gostaram do negócio. Gosta do jeito que a gente fala. A pessoa acaba se apropriando daquilo também. Legal. E a música fala conosco, cara. É um negócio impressionante. É isso mesmo. Tava conversando com uma amiga essa semana, mandei, que vai ser a pessoa que vai cantar, vai fazer uns back vocal pra gente, tava cantando, até falei pra ela, eu sempre falo isso, a música fala conosco, cara. E é verdade. Você tá ouvindo uma música assim, você fala, olha essa música do Jorge Versilo, cara, tá falando. Então, tá falando, nesse momento tá falando comigo sobre o que eu tô passando. Então a música é um negócio
impressionante, cara. É um negócio. Mas aí a gente cai também num negócio que é o seguinte: hoje em dia, o que seria música popular, ela não faz você pensar. Aliás, parece que assim, se você tiver que pensar, dói a cabeça. Ou o negócio é direto e objetivo e assim, é um negócio só pra você espairecer e curtir, porque ela não te traz uma reflexão. Você não tem letras muito profundas, né? Isso eu tô falando dos gêneros populares, né? Tava conversando com um amigo, eu até perguntei pra ele, a gente tava conversando sobre o negócio de música, eu falei, cara, você consegue ver qual que foi a última banda que surgiu, que representou alguma coisa? Última banda que você fala assim, última banda que surgiu. Ele falou assim, puta, eu não lembro. Eu falei, cara, foi o Mangue Beat e Rapa, cara. Se você parar pra pensar assim, o Mangue Beat foi um negócio muito legal, né? A Nação Zumbi foi legal. Foi um movimento, Rapa também né? foi uma coisa que você fala, meu, esses caras são foda. Esses caras têm um porquê de fazer a música. Isso. Você ouve a música e fala, caralho, esses caras têm um porquê de fazer a música. O restante é legal, claro, a gente respeita todo tipo de música, mas se parar pra pensar mesmo, assim, você fala, isso aqui um foi movimento, né? cara. O Rapa foi um negócio que você para pra ouvir, se os caras tinham. Sabe o porquê? Eu sempre falo do porquê das músicas, né? Tem o porquê, você fala, cacete. E você pegou cara, duas legal. bandas que tem um estilo muito peculiar. Tem. O som do Rapa é muito específico. Específico. E o Nação Zumbi também. É muito específico. Aí depois disso veio o Charlie Brown, né? Depois disso, né? Veio o Charlie Brown, que era um movimento também que tinha um negócio envolvido com skate e tal. E também tem uns momentos que o Chorão escrevia lá junto com os caras, um negócio bacana pra cacete também. Né? E também foi, mas não foi você não viu uma coisa do meu ponto de vista, um movimento, você fala, cara, isso foi um movimento assim, cacete, cara. Era um movimento quebra de paradigmas. É uma banda respeitadíssima, incrível. Eu acho que até um pouco antes disso teve o Raimundos, que era um modelo que foi um fenômeno, né? Inclusive de venda e tudo mais. Assim, por exemplo, o Raimundos eu curti até o terceiro CD, depois acabou virando muito popular, eles acabaram se perdendo, o Rodolfo saiu, enfim. A gente sempre fala, tem mercado pra todos, né? E menos comercial também, eu gosto do Matanza. Sim. Que também é mais que conseguiu construir uma carreira meio que no underground, assim, muito bem sucedida. Diga-se de passagem. Né? Eu entro nesse tema do underground, porque assim, existe espaço, tem espaço, tem vários nichos pra você trabalhar, igual a gente trabalha na área da cultura também. E também trabalha só na parte musical, vamos dizer, para lançar uma música e tal, como a gente trabalha numa outra vertente, que é a arte dos projetos sociais, que é uma oficina musical, quer fazer uma performance ali, falando sobre os ritmos brasileiros, essas coisas que a gente está fazendo. Então, isso é importante, que ir um pouco além de só a questão da música. Só a questão da música. A gente está nessa batalha aí faz um tempo, aconteceu algumas coisas, breve teremos novidades. Se Deus quiser. Conseguimos, se Deus quiser. A pandemia, infelizmente, fez esses projetos todos pararem por hora, mas a gente pretende retomar lá na frente. E ainda nessa brincadeira da pandemia, a gente foi lá, trabalhou, participou dos projetos, ainda conseguiu. Não, mas eu acho que é importante essa dica até pelo seguinte: a pandemia é uma situação, né, da gente ficar preso em casa que ninguém quer. Isso acho que é ponto pacífico. Só que assim, o mais importante que isso é a gente entender que, beleza, o que eu posso fazer, como é que eu posso me beneficiar dessa situação. Porque aí o que vai acontecer? Aí ficou lá 2 anos. Você saiu do jeito que você estava? Você conseguiu perder 2 anos? Você não fez nada de diferente, né? É isso. É verdade. Eu acho que é uma oportunidade, né? É um momento delicado, difícil, triste pra caramba. O país está triste, não tem como. Mas por outro lado, é bem isso que você falou. Talvez uma oportunidade que jamais nós teríamos numa situação normal. De você parar para poder, até mesmo para rever algumas coisas, para poder aprender novas coisas, te dá essa oportunidade, né? Eu acho que, por mais que o momento seja triste, adverso, mas ele também pode nos propiciar. A vida não para. A vida não para. Né? Pegando um gancho que você falou negócio da pandemia, lembra que eu falei pra você o negócio da pergunta? Tô fazendo um curso, eu fiz vários cursos online, porque estava ficando quase louco. A gente estava acostumado a tocar, eu estava trabalhando na área da cultura, aquela coisa toda, então encerrou os processos todo, então a gente precisa ocupar a mente. Aí fiz um curso lá básico de contrabaixo, para intermediário, não sei o que, aí entrei no outro curso tava até brincando com o tema de marketing digital online, que os caras dão lá 2 semanas, se aprende as coisas, super bacana. Aí
minha filha fez um CENLEP, eu fui lá, me cadastrei para fazer web designer, aí não consegui passar, fiz manutenção de computador, software, rede, não sei o que. Aí tem uma matéria que é muito legal, que é mundo do trabalho e convívio. É empreendedorismo? Não, de... Relações relação, relação do tipo... trabalho. Então é o mundo do trabalho, né? Que dá uma aula uma vez por semana no trabalho e convívio. Aí nessa professora, eu tinha comentado com ela que a gente ia fazer essa entrevista. E aí ela foi para escolher um tema falando sobre a mulher no mundo do trabalho. E aí eu escolhi o tema sobre o exército. Como é que a mulher se porta dentro do exército, como é que eles abordam a mulher dentro, se tem uma aceitação boa, se não tem uma aceitação boa. Então eu fiz um trabalho sobre isso. E uma coisa mais interessante para ser esse curso que eu estou fazendo é que tem essas duas matérias, que é um curso de informática, de manutenção de computador, de software e afins, de rede, e tem o mundo do trabalho e tem o convívio. E aí veio esse tema, e eu peguei esse tema mesmo por conta disso. Eu queria fazer essa pergunta para você, cara. Beleza. De como a mulher é vista nas Forças Armadas. Isso, como que é lá dentro? Tá. Se você tem essa experiência, já teve Sim, uma amiga então, também assim, eu servi em 91, 92. Nessa época não tinha. Inclusive até a questão do relacionamento, tudo bem que não é mulher, mas que tinha com os homossexuais, que isso sempre teve. Só que era tratado de uma maneira diferente. Não era uma coisa muito aceita, só que ao mesmo tempo existia um respeito, que eu acho que hoje não existe muito. O que eu percebo é que, assim, mais recentemente, quando começou a ter esse advento das mulheres indo para as Forças Armadas, eu entendo que, assim, ela pode ser uma carreira, né, uma opção de carreira, que a mulher pode se desenvolver. Existe o respeito de uma maneira geral, embora a gente escute casos, por exemplo, na polícia, principalmente, do superior assediar, esse tipo de coisa, mas de uma maneira geral, uma coisa que existe muito nas Forças Armadas é a questão de respeito à hierarquia. Então, assim como você tem que respeitar o seu superior, o cara também te respeita no sentido de não usar aquilo para te humilhar, te colocar para baixo. Então eu acho que hoje é uma coisa muito mais aceita, porque começou a ser um tema até mais moderno, né? Porque antes era uma coisa que realmente não existia. Não tinha no exército, não tinha mulher. No exército não tinha. Eu acho que tinha um pouco na marinha e um pouco na aeronáutica. Hoje a coisa entrou, vamos dizer que se escancarou. Mas eu acho que existe esse respeito, de uma maneira geral. Não tinha uma discriminação nem nada. Não tinha uma nessa época, legal. Porque, assim, uma coisa que existe, que te chama de discriminação, mas não é bem isso, é assim... Você, na época de escola, você sofreu bullying? Muito. Você é melhor ou pior por causa disso? Eu nem esquentava. Me chamavam de tripa, de pato Donald, de não sei o que, uma palhaçada. E assim, a gente não esquentava naquela época. E hoje até a gente brinca, negócio de mimimi, não se pode se falar. E sim, a gente tem que tomar cuidado sim. Feche a porta do seu quarto, porque se toca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. Bom, guerreiros, como na semana passada o Vini teve o problema lá, né? Não preciso nem repetir o que aconteceu. Pronto, vai, mano. Tá cheio de história esse aqui. Mas enfim, o Gabriel, que é o braço direito dele, vai falar a respeito dos uniformes que a gente está utilizando hoje. Manda aí, Gabriel. Bom, como de costume, começando aqui da esquerda de vocês, by the way, para a direita. Isso. Eu selecionei 4 versões do uniforme Woodland americano, o BDU. Ele que entrou em serviço em 1981 para vestir o exército americano com uniforme tanto de combate quanto para garrison em quartel. E a primeira versão aqui utilizada por ele, que é o do Magrão. Do Magrão. É o BDU, primeira versão, ele é feita 50% nylon, 50% algodão em brim. E ele tem um ajuste de cintura e um ajuste de punho. É bom ficar cinturado, né?
E esse foi um uniforme que foi bem utilizado até os anos 90. Depois da invasão de Granada, o exército americano percebeu que o brim ele é mais desconfortável para ambiente quente. Então o que eles fizeram? Eles revisitaram o tecido utilizado por eles durante a Guerra do Vietnã. Ele era um pouquinho diferente, ele era feito com poplin, e agora na versão do Thomas, o HWBDU, Hot Weather Battle Dress Uniform, ele é 100% algodão, hipstop. O toque é fantástico. Esse é o uniforme mais confortável, na minha opinião. É louco. Mesmo, cara. Legal mesmo. Só que o HWBDU ele era muito frágil. A abrasividade do terreno, do ambiente, da umidade, ele fazia o uniforme se deteriorar com muita facilidade. E então os americanos eles revisitaram o 50% nylon, 50% algodão, só que continuaram com hipstop. E por sinal eles mudaram algumas características do uniforme. O ajuste de punho ficou maior e ele perdeu o ajuste de cintura. No céu, no caso. Aqui o exemplo bem ao meu lado. Do Leo. O EHWBDU Enhanced Hot Weather Battle Dress Uniform. Foi utilizado até 2005, e até um pouquinho depois, até o exército americano está totalmente vestido com o novo uniforme, o Army Combat Uniform, o ACU. E para finalizar, o uniforme do Maurício. Mais bonito. Esse é uma peça mais diferenciada, ela não é oficial. O que acontece? É falso. Não é falsa. Ela é mais rara. Essa é rara. Tá, tipo eu. Special Forces como o SFOD Delta e os SEALs, eles pegavam as suas gandolas, uniformes que eles recebiam do governo e eles modificavam para fazer um uniforme mais confortável e mais útil para o dia a dia deles. Então eles arrancavam todos os bolsos e faziam uma configuração própria. No caso aqui na gandola do Maurício, a gente pode ver que no peito dele, ele tem a gandola do quadril e nos braços os bolsos de braço. Sem contar o uso excessivo de velcros, principalmente para colocar identificação por infravermelho. E esse foi um uniforme bastante utilizado até, entrar a Cry Precision, destruindo a particularidade de todos os exércitos do mundo. Virou tudo multicam. Beleza. Obrigado, Gabriel. E me fala da sua calça aí, né? Opa, aproveitando o gancho aqui que eu falei de forças especiais, né? Que os caras eles tinham a liberdade de fazer essas modificações nos uniformes deles, até aparecer a Cry Precision vestindo todo mundo. Vestindo não, né? Porque eles vendiam. Esses caras que tinham mais liberdade para comprar equipamento, por exemplo, o SFOD Delta usava capacete de skate para operação. Vocês veem isso no Black Hawk Down, a operação Gothic Surf. Falcão Negro. Isso. Eles estão usando equipamento de skate, é bem interessante. Os russos, já desde a era do Afeganistão, lá no final dos anos 80, as suas forças especiais já tinham uniformes especializados, como por exemplo o uniforme Mubata. E durante a guerra do Afeganistão eles desenvolveram a Gorka. Essa aqui não é a Gorka, ela veio depois, esse modelo aqui. Nos anos 90 para os anos 2000 eles foram aprimorando esse uniforme, e esse aqui que eu estou usando é a Gorka 3, da fabricante Bars, que é um uniforme de montanha. Ele é para cima de montanha, ele é mais grosso, ele é como se fosse um windbreaker. E o que acontece? Esses uniformes são especializados. Esse em particular ele é para montanha, obviamente, ele foi bastante utilizado no cenário da Guerra da Chechênia, na região do Cáucaso, em região de montanha. Rambo 3 também? Rambo 3, aparece, se não me engano aparece a primeira versão, a primeira Gorka, acompanhada da Afganka. É isso. E como eu estava falando aqui da liberdade do exército, das forças especiais americanas, assim, para utilizar os uniformes da maneira que eles quisessem, os russos eles já recebiam uniformes especializados. A Gorka é um exemplo disso. Outros exemplos são os uniformes de sniper ou masking suits de camuflagem da Spozny, que eles começam a aparecer lá em 2004 no cerco de Beslan. Isso é bem interessante, porque esses uniformes especializados eles começam a aparecer oficialmente já no final da década de 2000, com a Cry Precision. Os russos eles já tinham isso em forma da Gorka, do Partisan, do Krotch. É bem interessante, eu acho isso bem interessante.
sem camiseta. Ah, legal. Obrigado pelo suporte técnico aí, Gabriel. Valeu. Nas trincheiras do rock. Ô Magrão, me fala uma coisa, você comentou aí que hoje a banda, na verdade, ela começou com o conceito de tocar cover, é isso? Isso, porque você falou do 80 por hora. Inicialmente é isso. Por quê? Porque a gente não tem um repertório, não tínhamos, né, um repertório Aliás, você não próprio. precisa, falou das camisetas, traz uma pra gente sortear. Traz. 80 por hora. Traz. Legal. Não é brincadeira, tem mais ou menos, posso chutar ali umas 40 camisetas. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai fazer a estreia e vai estar na live, quem participar dessa estreia no chat, a gente vai sortear umas camisetas então. Demorou. Beleza? Da antiga banda, que era a banda do Lick 80 por hora, camisas legais, bacanas. Umas bonitas camisetas. Vocês vão gostar. Eu quero mais GG, tá? Legal. Umas camisetas bonitas, tá lá guardada. É. E esse negócio do repertório, assim, pra completar... Inicialmente, né, por falta de repertório próprio, como a 80 por hora prestava essa homenagem ao rock nacional dos anos 80, por isso o nome 80 por hora, a gente resolveu dar continuidade a isso, só que paralelo, a gente começou a construir o nosso trabalho autoral. Acho que é meio que toda a banda acaba fazendo, né? No começo vai trabalhando o cover e aí depois acaba partindo pro som autoral. Até pegar afinidade também como banda, como integrar, como banda, mas o meu foco quando foi até engraçado, porque eu até sempre conto essa mesma história. Eu estava atrás mesmo de uma galera que queria fazer um som próprio, que tinha uma identidade assim. E foi, eu até falo, né, foi Deus mesmo, assim, porque quando eu vim depois de Salvador, eu estava conversando com o Marcelo, porque eu toquei no Creedence Cover, toco no Creedence Cover, toco no The Doors Cover, tudo sempre cover, e covers variados também em alguns outros projetos, mas eu falei, cara, a gente precisa deixar esse legado, cara. Aí um dia meu filho me cobrou. Falei, até porque, de repente, sério? Outras bandas depois vão tocar a música de vocês, que vocês faziam até então. Cara. Exatamente. Eu acho que tem que ter esse ciclo, Tem né? que ter o ciclo. Aí meu filho comentou comigo e falou, pai, o que você já fez seu? Porque eu vejo que você faz umas brincadeiras, fica brincando aqui, tem algumas coisas escritas, e você, cara? E as suas coisas? Aí eu mostrei um monte de... Você tomou um enquadro, é isso? Eu tenho várias brincadeiras lá com várias galera tocando, várias bandas de blues, de rock, classic rock, mas sempre fazendo pros outros, eu não tinha feito O seu. E aí eu nosso, né, cara? eu sempre Foda. compus, eu sempre fiz músicas, mas é aquela coisa, fazer música, mas é difícil você encontrar parceiros que acreditam no que você faz. Porque tem isso. O cara prefere ficar a vida inteira tocando cover porque ele acha que isso é o interessante e ele não dá crédito a um som autoral. Mas até pelo fato de vocês fazerem cover, você acha que isso... Eu entendo da seguinte maneira, eu acho que assim, não tem nenhum problema em você ser cover, você se especializar, você ser o melhor banda cover de extreme, não tem. o que quer que seja. Só que o que eu percebo, e aí eu queria confirmar isso com vocês, é que assim, existe um pouco de preguiça também no sentido de ter o caminho que teoricamente é mais fácil, porque existe uma abertura maior para você tocar em bares tocando cover, do que de repente o cara ter que ralar e correr atrás de desenvolver uma música, ver letra, arranjo, composição, esse tipo de coisa? Faz sentido o que você está falando. Tem muito disso. Então eu vejo da seguinte, que assim, eu estou literalmente dos dois lados, dos três lados, para falar a verdade, da banda cover, do som autoral e do cover. Né? E a gente sempre estava conversando sobre isso, até com uma galera, pô, como é que tá o cenário? Eu falei, cara, são tudo coisas específicas. Não tem abertura muito para o som próprio. Então, e tem uma dificuldade também para se fazer o som próprio. De você, hoje em dia está muito mais fácil, você consegue fazer as coisas em casa. Né? É diferente dos anos 80, ali nos anos 90, que a gente tem que ir no estúdio pagar uma fortuna, 16 pau para você fazer 10 músicas. Né? E sair na zona franca de Manaus. Hoje você consegue fazer em casa, mas assim mesmo, tem a facilidade, as pessoas têm a preguiça. Eu vejo dessa forma. Então, eu vejo dessa e forma, às vezes que as pessoas um pouco... não quer fazer, eu vou tocar no meu bar porque eu ganho 150 conto, 200, 250, quando é uma coisa melhor você ganha 450 pau, né? Quando o negócio é estourado, né? Você fala, pô, então o cara vai fazer a música, pra quê? O cara pensa dessa forma mesmo, já viu os caras falando pra mim,
Ah, Magrão, sério, não vou fazer som próprio, não vai dar em nada. É. Pra que eu vou fazer essa porra, bicho? Eu vou lá fazer o som próprio, aí eu vou ter que disponibilizar. Eu falei, mas tem a sua música, a sua identidade. Tem o seu sentimento. Tem o seu sentimento que você pode coisas passar que você ali. precisa. Embora, assim, Não investe, nada cara, contra não quem investe. faz cover, sabe? Porque, inclusive, tem bandas que são bem sucedidas no cover. então, Ganha grana pra caralho. Né? Que faz um cover específico, muito bem feito, O cara é o com uma representante produção, oficial aqui. com uma tem produção coisa, incrível. Isso é muito legal. Mas, no nosso caso, assim, e eu sempre pensei nisso, mesmo tocando, é lógico, a gente gosta de um monte de coisa, a gente quer tocar aquilo. Mas eu sempre tive a intenção de fazer um trabalho próprio. Só que é muito difícil você encontrar Isso é parceria. verdade. O meu Pessoas era um que sonho. pensem da mesma O meu, forma. na minha coisa era um sonho mesmo. Eu tinha um sonho de fazer mesmo esse esquema que a gente está fazendo. E Uma até a tecnologia gente tem, a mesmo, gente um tem, a negócio gente, assim mesmo, cara. a gente teve o exemplo disso, por exemplo, quando a gente fez o lançamento lá no Morrison, que é um bar que Sim, basicamente de muito cover bacana. e que Sim. foi aberta uma Foi exceção aberto para. uma sessão pra gente fazer junto com a lançamento. TED lá e foi um evento legal, cara. Sim. Foi muito legal. Foi um evento Foi. legal, até agradeço o Paulinho aí, toda a equipe do Morrison lá, que foi incrível aquilo, cara. O E cara por hora- gostou e falou, meu, vamos Gostou, fazer sim, assim, vamos, desafio. vamos fazer. E as bandas, né, até os caras brincavam, você conseguiu lá de fazer um negócio porque você é amigo do cara. Eu falei, não, porque ele acredita no meu trabalho também. Tem uma amizade, tem uma... Mas ele acredita também, tem uma contraproposta também, porque o cara vai bancar tudo aquilo sozinho, Então, mas Mas tem uma eu contraproposta, acho, tem uma coisa eu acho que muito isso daí é até legal, um cara. ponto importante, porque é o seguinte, de uma maneira geral, eu vejo da seguinte forma, o músico acha que por qualquer motivo que seja, o cara que tem um bar, ele tem a obrigação de ceder o espaço para ele Isso, tocar. Cara, e não pensa no cara que o cara tem um gasto Então, muito grande. Danado ali. Fixo ali. que a é muito gente já falou, funcionário, inclusive, funcionário, cara. inclusive nessa conversa, o music business, né? Tem um negócio por trás. E aí o que acontece? Se o dono do bar chega pro cara e fala assim, ó, beleza, traz uns 20 convidados, porra, o cara aí, capitalista. O cara tem que sobreviver. É a parceria, né? É a parceria. Então, beleza. Eu vou te ceder o espaço, mas aí, o que eu ganho em troca? É. Vamos fazer o negócio acontecer. Justo, é uma parceria justa, né? É. No nosso caso, nós fazemos cover, sim, mas a gente mistura com as nossas músicas. O cover, ele serve também como um atrativo, né? Sim. Porque muitas vezes o cara sai da casa dele, ele quer ouvir aquilo que ele gosta, aquilo Sim. que ele se identifica. Se você que você tem uma dificuldade maior de fazer um Colocar trabalho na só cabeça das autoral, pessoas. Sim. é muito difícil você Porque tirar você o cara tem da casa que dele mostrar o para trabalho, né? sim. Então você obrigatoriamente, até como uma forma de você atrair esse público, você toca cover, a gente toca. Sim. Só que a gente também foca no nosso trabalho autoral, porque isso é uma coisa que a gente acredita. Agora- E também. atividades que você pode ir soltando aos poucos, né? Exato. Exatamente. Mas o que eu ia falar é que a gente faz o cover, mas também não vai pro cover facinho, que é o que tá online aí Isso. no mundo, né? Então a gente gente se tá desafia, né? fazendo, tá trazendo de volta o rock dos anos 80 nacional e colocando isso inclusive em comunidades mais carentes, né, com nossos projetos. Então a gente procura mostrar, né, dar Não é opções só e o- levar o... Não, e eu também vejo que não é necessariamente um cover como cover. Tem Não. uma versão, Sim. né? Você vai ter... Aliás, muitas das músicas, a gente faz versões. eu Inclusive, acho que- quem acho que quiser isso é entrar no legal. nosso YouTube lá, a gente fez uma versão de Fogo do Capitão Inicial. Ficou que bem é legal. completamente Particularmente diferente do ficou- original. É uma versão. A gente fez uma releitura dela. É, legal. Ah, você falou em fogo, então vamos dar um jeito nesse fogo. É isso. Essa cerveja aí. Como é que chama a cerveja? Nossa cervejaria do Cabra. Cabo. Do Cabra. Aqui, para quem já conhece, funciona da seguinte maneira. Ele hoje ele está montando uma cervejaria, né? Ele está começando a fabricar. Agora está dependendo só. Vamos passando. Tá com mais sede. Ele é um parceiro nosso de longa data. Ele tem show ao vivo lá também. O Forno, inclusive, tocou lá já. Ele fica na Avenida Itaboraí, 48, quase esquina com a Avenida Bosque da Saúde. E aí ele trabalha com cerveja, com chopp artesanal. Então eu queria que vocês experimentassem e aí vocês avaliam. Beba com moderação. Com moderação. Nas trincheiras do rock. Viva nas trincheiras do rock! Nós não estamos bebendo, estamos degustando Sim. a cerveja do Cabo. É, Que coisa bonita, hein, cara? bonito, né? Cara, muito
bom. Nossa, tem tons. Aqueles que tem tons, notas de... Porque o do vinho é enólogo, né? Cerveja, que é um cervejólogo, né? pode ser. Boa cerveja, hein, cara? Boa? Muito boa. Legal. Pô, cara, gostei, cara. Gostou? Mas, Tem alguma coisa cítrica, assim, uma laranja, alguma coisa. traga mais. Tá aprovado? Tá aprovado? Aprovado, cara. Demais, Como é que, muito como bom. é que chama o rapaz? É o Ranísio. Anísio. Nísio, graças a sombre. Te amo, rapaz. Cerveja boa, cara. Muito Parabéns, bom. parabéns, cara. Parabéns. Sucesso. A gente precisa trazer coisa boa aqui também, né? E aí, aproveitando Traz já. as bandas ruins e a bebida boa. Tem que dar aquela equilibrada. Dá um equilíbrio, né? Pô, muito E aí, bom, cara. até aproveitando a caneca, quem faz a caneca pra gente, faz a camiseta, é a Roma Camisetas. Inclusive, ele desenvolve para empresas, para Fazer o material de merchandising. É bem legal. E aí funciona assim: o site dele é romacamisetas.com.br. Para comprar os nossos produtos é através do site dele. Você entra no site, vai ter o iconezinho nosso, né, que é o Leme. Clicou lá, você pode comprar os nossos produtos. Então vai ter camiseta, caneca de chopp, caneca normal. A gente está desenvolvendo agora chapéu, né, boné e umas outras camisetas um pouco diferenciadas. Então, Enquanto você fala, eu... isso. Apresentando. E aí, Roma Camisetas, é nóis. Com uma camiseta. Abrir é um negócio Boa impressionante. cerveja, boa, né? Gostei. Delícias. Gostei. Traga mais vezes a gente aqui. É uma tomar IPA? cervejas. Isso é IPA? Acho que é IPA. Eu só fiquei com um copinho americano, né? Não deu tempo de pegar mais uma caneca lá no Roma. Tem que entrar embaixo da mesa, não. Não, fica Da tranquilo. Maria Rapaz, Braga. vamos começar a tomar aqui. Vamos falar agora o que? Sobre futebol, cara? Fala sobre futebol. Vamos. Mudou a temática? Muda a temática. Futebol não pode, nem religião. Isso aí Vai acaba combinar. dando briga. treta. Vamos falar de rock, que é menos... Que é melhor. Melhor. Até porque o lance até das trincheiras que o rock é a última resistência, né? Boa. Aliás, até importante isso daí. O que vocês pensam, o que vocês respondem quando alguém fala assim, o rock tá morrendo? Cara, Eu respondo que não. aliás, Eu também. é uma pergunta Respondo, recorrente, rock não vai né? morrer Eu nunca. respondo que não. Ainda mostro as bandas. Isso é pro cara. importante. E tem outra coisa, cara. Rock é atitude. Sim. Então existe gente que não é do rock, mas tem atitude Tem do mais rock and roll. atitude que muito roqueiro. É. Suposto roqueiro, né? Exato. Ó, você sabe qual era um cara que era rock and roll aqui no Brasil? Em termos de atitude, o som dele não era rock and roll. Mas ele era muito mais roqueiro que muitos roqueiros por aí. Tim Maia era rock and roll, cara. sim. Rock and roll total. Agora, até estava conversando com o Luiz da produção, antes de iniciar o programa, a gente estava falando sobre isso. Se a gente pensar o seguinte, o rock hoje está no mainstream? Não. Não. Ele não ocupa esse lugar. Agora, como o Magrão bem falou, tem muita gente fazendo coisa boa dentro do rock and roll. Aqui em São Paulo tem bastante coisa. Tem. No Brasil tem bastante coisa mesmo. Tem muitas bandas legais em Curitiba. Aqui em São Paulo tem muitas bandas bacanas de vários estilos. É só você procurar. Aí quando os caras falam da grandiosidade do negócio, tem aquela banda que é dos meninos que repete Led Zeppelin. Greta Van Fleet. Greta Van O Greta Van Fleet. Que causou uma polêmica, era tremenda. Pra caramba. Na minha opinião, é legal pra também caralho. acho, cara. E é legal que esses caras estão fazendo ainda. Copiou ali o Led Zeppelin, não. Pra mim eles copiaram o Rush. Na época dos anos 70 Então, ali. mas aí eu tinha um certo preconceito com relação Uma a eles. resistência, né? Só que aí, quando você escuta o Robert Plant falando que eles são o novo LED, Aí você começa, né? a pensar um pouco diferente. Tem as influências, né? Sim, Eu tava lendo E a história vamos dos- admitir que sejam, uma cópia, vai. E aquelas Vamos coisas que eu admitir. fico zoando, falando? Mas, cara, foi muito importante a movimentação que esses moleques, que eles são moleques, são 20 moleques. e poucos anos, eles colocaram o rock de novo no mainstream, Não, depois de muito tempo. E a brincadeira? Só isso, pra mim, já valeu a causa. Sim. Toda a polêmica que foi criada em cima disso fez com que o rock voltasse de novo a ser discutido. Eu acho que isso é todo um movimento cíclico, né? As coisas elas vão e voltam ao longo do tempo. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, tem uma outra banda sensacional americana
que também bebe muito nessa fonte do rock setentista e tal, que é o Rival Sons, que é uma banda foda. Eu te mostrei hoje, né? E até pouco tempo atrás, falar a mesma coisa do Black Crowes. Isso. Que também Que eu acho uma banda... é uma banda incrível. Super. Né? Então, mas aí que tá. Eu também acho engraçado esse lance quando o pessoal fala assim, o rock está morrendo. Eu falei, então assim, eu não sei o que você está escutando. Porque na nossa Que mundo época, você tá vivendo? Então, porque na nossa época o que acontecia? Você escutava na rádio, escutei Ministry, legal. Deixa eu ver o que mais esses caras têm. Aí você ia atrás, buscava. Hoje E que olha você que tem... nós não tínhamos internet, não tínhamos então, nada, né? era esse o ponto. É. Hoje que você tem tudo fácil, a pessoa escuta 10 segundos da música, E troca. não gosta, ferra o algoritmo do cara, porque os caras não têm noção disso. Ferra porque o cara vai assim, escutou 10 segundos, não deve ser bom, começa a entregar menos. E aí, assim, reclama que não tem E a renovação. produtividade por mês, por dia que sai de músicas novas ainda. Deve ser uma coisa Não dá, impressionante. até brinquei com o Thomas, né? Falei, Thomas, nós vamos morrer e não vamos conseguir ouvir. Sim. As bandas que nós gostamos, vamos dizer, a gente vai separar, vamos dizer, 20 bandas que a gente gosta, vamos pegar todos os álbuns e vamos ouvir tudo, igual Beatles. Isso. Então, eu quero ouvir tudo que tem dos Beatles. Cara, é muita. É muito. É muita E coisa. olha, Regravação, não sei o quê. Vamos pegar Rolling Stones. Vamos pegar tudo que os caras já fizeram. Aí você pegar álbum, bootleg, Isso, vamos pegar lascou. 20 bandas. É muita coisa. É muito material. É muito né? material que a gente não ouviu. Bad Company é um negócio incrível. Bad Company. Free é muito legal aqui. Bandas nacionais. Mutantes é um negócio incrível. Cara, Incrível, incrível. As bandas dos Mutantes é um anos negócio 70 brasileiras, tipo Casa das Máquinas. Casa das São nós de Máquinas, cada falar isso dia. agora. São Nós de Patrulha Cada do Dia. Espaço. Bandas Patrulha do incríveis, Espaço agora, cara. Cara, se você muita não, coisa se você boa, tem cara. dificuldade de ouvir o novo, Nem vai ouvimos. lá resgatar. Joelho de porco. Tem tanta Sim. coisa boa. E a galera nem ouviu Né? esses caras. Não, nem não. ouviu. Nem pararam pra ouvir. Ó, e agora eu vou levantar uma questão que pode ser até polêmica, que eu até estava falando com o Luiz. Existe uma coisa também que eu acho que precisa mudar. É a mentalidade de quem consome rock. Sim. O roqueiro, ele é um público complicado, difícil. Galera, agora eu vou falar mesmo. Vocês são nostálgicos pra caceta. Sim. Pra vocês só existe Led Zeppelin, mais ninguém, The Doors, mais ninguém. A gente tem que abrir a mente para o novo. O rock ele só vai se sustentar, ele só vai voltar ao mainstream se o público fazer essa máquina girar. Tiver essa abertura. Isso acontece com o sertanejo, isso acontece com todos os outros gêneros. Por isso que eles estão aí. Sim. Não, sertanejo até um negócio engraçado, porque o roqueiro adora reclamar do sertanejo. Isso. Só que os caras se ajudam. Isso, Coisa garoto. que não acontece. Exatamente. E aí o que A gente acontece? precisa rever alguns conceitos, né? Sim. Porque a gente só aponta o dedo, É isso. mas a gente tem que procurar saber aonde nós estamos errando. Por que que o rock... Porque toda hora, recorrentemente, a gente tem que ouvir o rock morreu, o rock morreu. Sim. Tem Sabe aquela muitas coisa- coisas que passam por nós. Sim. É aquela coisa da cena que a gente estava conversando, né? É. Como eu trabalho faz um bom tempo na cena cover, existe essa cena cover mesmo que a gente viaja o Brasil todo e não é brincadeira. As bandas agora, Sim. eu estava conversando até com Sim. você, né? A gente foi convidado para tocar em Goiânia e o negócio está na pandemia ainda. Nós somos convidados para tocar em Goiânia lá com o The Doors, com o Dance Cover, até estava marcado e tal. Com alguns problemas pessoais a gente acabou, né? Não indo. Mas a gente se ajuda. Comorbidades. Eu indico pros caras, mesmo, ó, surgiu um bar em tal lugar. Ó, surgiu tal coisa, uma grande conhece tal coisa, tal coisa. Então a gente fica trocando figurinha e a gente se ajuda mesmo. Pelo menos eu faço isso e os caras também fazem. E nessa parte do som autoral, eu vejo muita reclamação. Porque eu não vivo, né? Porque assim, Não é cover só- autoral não é. Eu não vivo do som autoral tocando Sim. som autoral. Então eu comecei essa brincadeira no som autoral faz 3 anos agora que a gente começou a brincar. A gente já começou a fomentar, igual a gente fala, né? A fomentar. Eu já tava pensando mesmo, pô, a gente podia chamar tal coisa, tal pessoa. Então eu penso dessa forma. Só que no cover tem. Só que no autoral eu percebo os caras reclamando demais. Porra, ninguém se une, ninguém se faz, ninguém não sei o que. Eu falei, mas cara, a gente pode se ajudar. Essa Tu irmandade é pode me importante, indicar. né, cara? Ó, eu vou verdade. recomendar, Cara. para quem não assistiu, tem um documentário uma minissérie de 4 capítulos que chama Punk. Eu vi na Globo. Foi o Iggy Pop que organizou, porque ele é um dos ícones, né? Sim. E lá mostra bem isso, porque assim,
vamos concordar que o punk não é a música mais desenvolvida. Não, Só que os caras têm atitude. Os caras sobem no palco e fazem. Então começou isso. Queria tocar, mas não sei tocar, sobe e toca. Subi e tocava. A gente tem só esses 3 bares pra tocar, então vamos ficar tocando por aqui. Aí conseguia mais um, conseguia mais outro, eles iam expandindo. Até que chegou num determinado momento que eles se juntaram com a Vans. E aí quando tinha os campeonatos da Vans, eles iam tocar nos campeonatos. Então ficou um negócio gigantesco. Sim. Mas porque eles foram atrás, eles brigaram e vamos fazer acontecer. Né? Só que assim, é muito fácil a gente ficar de uma maneira geral reclamando, mas beleza, e aí o que você tá fazendo em prol da cena ou em prol do estilo musical que você gosta? Porque assim, tem a dificuldade? Tem. Porque, assim, Tem. Porque Ninguém falou que é fácil. Acontece com a gente, pô, tu tá 15 anos na estrada, 20 anos, fala, pô, é sério mesmo? Eu vou despencar da minha casa pra tocar lá de graça, ou pra levar meu equipamento? Sim. Vai ter que fazer. Sim. Você acredita no que você Sabe o que você faz? tá fazendo? Então vai. Sim. Tem que Porque essa passar por pessoa que isso. só viu você ali na internet, ela gostaria de ver você reproduzindo aquela música que tocou o coração dela. Sim. Ela gostaria que você tocasse ali. Exatamente. Então, Tem a chance aquele de que a gente, pegar, né? apertar Sim. sua mão no final do Apertar, show, isso, né? de ter Tirar uma foto com você atrás. Ou conversar com você ali, ou o que seja, mas você tem que se apresentar. Porque só a internet os caras fazem mesmo. A gente faz umas puta produções, a gente pode fazer umas puta produções mesmo. Aí chega na hora, não representa o negócio, fala, puta, é Sync, é VS, né? Que assim, é legal usar? Puta, pra caralho. É legal usar? A gente tem que fazer uso, né? Né? de Tem que toda fazer a uso, tem que fazer tecnologia. uso. É. Eu Não só, mas também. eu não Mas, quero usar. né? Igual a gente tá falando, Sim. com respeito, eu não quero usar pra minha banda. Sim. Não, mas Posso eu acho. usar um efeito no começo, beleza, é uma brincadeira, mas eu usar mesmo os backing vocal, usar sintetizadores, o meu baixo, usar uma porra toda, pô, caralho, bicho. Não, eu acho que Vamos assim, soltar o play lá, eu fico lá na você frente. consegue avaliar se a banda é boa ao vivo. Vamos vivar. Porque vai acontecer os erros, que é normal. E a pessoa quer te ver, mas a pessoa não é culpada isso. daquele problema que você tem. Uma coisa que eu sempre falo, meu, a pessoa não é culpada, cara. De repente, puta, o Thomas não quer ir, mas porra, a pessoa quer lá ver a gente, cara. tem que Ah, ir mas eu não lá quero, mas puta, mas eu não e quero se não. Se não me entregar. pagar 500 pau, eu não vou. Porra, bicho, vamos lá, e tem que ficar Então, insistente. O rock passa por isso, passa Passa. por quem está fazendo, né? Os músicos, os artistas. O público, ele precisa também estar aberto para o novo. Você mais sabe, aceitar cara? mais. Porque, querendo ou não, cara, tudo é números. Por que o sertanejo hoje ele ocupa um espaço enorme? Porque ele representa números, e ótimos números. Sim. Né? O público aceita, tem uma aceitação muito fácil para todas as produções novas que são feitas. E eles se retroalimentam. Eles se retroalimentam, eles têm uma parceria mútua, né, entre eles, e consequentemente a cena deles O Então, cara fortalecido. que é grande, ele abre para um cara que está começando. sem exatamente. qualquer tipo de vaidade. Sim. É assim, a gente precisa rever alguns conceitos, porque ficar só fazendo críticas, Criticar é fácil, né? e a gente precisa mudar, né? A gente precisa bastante criar coisa pra criar fazer. mecanismos, a gente precisa tomar atitudes diferentes. Olha, a gente né? reclama muitas vezes da cultura, né? Ah, os caras não dão incentivo à cultura. Puta, dá. Se você procurar, dá. muita coisa. Tem muita coisa, a gente tá no meio do Que é a negócio. toca do coelho que a gente tá cavando. É que a gente tá cavando aí, tem, cara. E eu mando sempre pra galera mesmo, os caras sabem disso, os caras são meus amigos, eu sempre mando, ó, surgiu tal coisa aí, surgiu de tal coisa, ó, surgiu um festival não sei aonde. Ó, cadastrei aí tal coisa pra vocês aí. Eu fico fazendo isso mesmo. Porque eu vou garimpando o negócio, eu fico ali, é só colocar no Google lá, festivais online. Você coloca lá, vai sair muito festival online, vai estar lá, tem uns que você tem que pagar R$10, 15, e tem outros caras vão te pagar pra você fazer. Então assim, você galga o negócio, eu também galgo, tem vários festivais mesmo, tem um festival agora da música agora com o Festival da Canção, se eu não me engano, tá o Sérgio Brito e tá o... sim, aquele que a gente até mandou, né? Isso, foi que eu mandei pra vocês lá. Tem, porque eu coloquei lá, toda semana eu coloco. Eu me cadastrei num site que tem lá, de editaizinhos pra festivaizinhos. Mas dá Existe. trabalho. Dá trabalho. Eu não vou querer fazer, eu não vou querer fazer, né, cara? Você vai ler um negócio mas de aí eu 20 vou ter que páginas, trabalhar. né, cara? Pô, eu vou querer me inscrever. Esse festival que a gente se inscreveu agora foi ridículo. O negócio tem 3, 4, 5 itens. Você coloca o seu nome, coloca o nome da banda, coloca o nome do cara que fez a música. E você passa por 3 seleções, né? Isso. Pô, é tão simples você fazer. Eu te passei lá também, né? Foi. Pô, tão simples. Ah, mas não vai dar em nada, máfia.
Você tentou? Já parte de preço. Mas sentar e reclamar é Já fácil. passa do princípio, mas tem os festivais sim, tem as coisas que estão acontecendo, é só você galgar. É sempre você falar, puta, eu fiz um puta som, mas eu não fui atrás. Puta, bicho. Ah, mas o Magrão teve sorte, o Lio teve sorte de aparecer não sei aonde. Teve sorte, eu tive contato de quem, meu amor? Eu fui lá e fiquei, a gente foi lá, fez o negócio, tinha que fazer, entrou em contato. Pegar suas mangas e foi fazer o E negócio. para finalizar essa questão do rock morrer ou não, paradoxalmente, os festivais que lotam estádios no mundo ainda são os festivais de rock. Paradoxalmente. É que assim, também eu acho que lá fora tem uma percepção um pouco diferente, porque a gente até estava conversando que você pega, por exemplo, você vai fazer um festival com 3 bandas, por exemplo. Então vai ter a banda principal, vai ter uma segunda banda e a que faz a abertura. Se você faz isso na Suécia ou lá fora, o cara vai pra assistir as 3 bandas. Beleza, ele vai pra assistir a que ele quer, mas deixa eu ver o que esses caras do Brasil vão trazer aqui pra mim, o que essa outra banda vai trazer. Aqui, o cara fica puto que você tá atrapalhando porque não começou o show do que ele quer ver. Isso, Então, bicho, chega mais tarde. Né? Exatamente. Mas enfim, acho que isso daí é o tipo de discussão que ainda vai longe. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma música? Vamos lá. Então só se for agora. Então, em nome, Nas Trincheiras do Rock. Superficial como um espinho, me deixou aqui sozinho, ferido no coração. E eu virei esta pequena ilha, cercada por concreto, inundada por ondas de paixão. Bom, guerreiros, de volta aqui com o pessoal do Em Nome. A gente estava falando de banda cover, banda autoral, e eu queria que vocês explicassem um pouco esse conceito da trilogia que vocês fizeram. Pô, muito legal. Olha, o Magrão teve uma ideia muito bacana. Inicialmente, a gente ia gravar uma música, né? Mas depois, no meio do processo da produção desse primeiro single... Já era o Pra Sorrir. Isso, era o Pra Sorrir. Aí o Magrão teve a ideia de falar, pô, cara, o que você acha da gente dar continuidade a essa história do Pra Sorrir no próximo single? Começou assim a conversa, né? Inclusive no carro, no carro, ele falou... E aí ele veio com uma ideia melhor ainda, ele falou, o que você acha, melhor ainda, a gente fazer uma trilogia? Entendi. Dessa história, porque o Pra Sorrir, pra quem, né, só pra situar a galera, é uma história de um casal, se encontra, estabelece uma relação super bacana. Eu sei pra onde eu vou, pra não deixar morrer, pra não me entristecer, pra sorrir de verdade, falando qualquer bobagem. E aí, em seguida, nós lançamos o segundo, que é o Pra Sentir. É o próximo passo. Isso, que é o Pra Sentir, que já mostra esse casal na relação super feliz, super bacana. Já estão juntos efetivamente. Já estão juntos, a relação está bem consolidada. Vem pra sentir, vem pra sorrir, ter um tempo bom. Vem pra sentir, vem pra sorrir, ter um tempo bom. E, pô, bacana. E a gente foi viajando, né, nessa ideia. E agora a gente está finalizando essa trilogia. O Magrão vai explicar melhor. Tá. A gente lança em julho, né, Magrão? Tá programado pra julho. Programado, pra né? junho, É. aí agora prorrogou algumas coisinhas. O fim dessa história. Fim da Fim história. dessa história pra julho. Né? É uma coisa até que bacana, que a gente está tentando pegar umas participações especiais, alguma coisa bacana para acrescentar mais, para dar mais emoção na brincadeira. Não Assim, dá spoiler, não fala como é que vai terminar a relação desse casal, não fala ainda. Não pode falar, né? É. Mas eu posso falar o nome da música, eu posso Pode, falar. pode. Então a música vai ser chamada Pra Lembrar. Né? Então
assim, a gente sempre tava conversando sobre esse negócio, tudo acaba sempre com a mão dada, sempre beijando, e sempre aquela coisa toda. Hollywoodiana. Finais felizes, hollywoodianos. Né, Isso. Aí dessa vez a gente pensou, falou, não, vamos acabar com tudo mesmo, né, cara? Vamos acabar com esse relacionamento. Não falou que não ia dar esse spoiler. negócio Fala! mas a pessoa vai lembrar, não, mas já não é falou. isso, não é isso, ó. Ah, é pegadinha? Mas assim... Pode ser isso. Pode ser isso, Pode né? ser. Mas o nome da música a gente nem fala, já falamos o nome da música. Mas a música tá muito bonita. Eu vou dar spoiler aqui agora. É uma música romântica, com umas pitadinhas de essência de cada um dos anos 80 também. Vai ter uns solos bacanas de guitarra ali, tem umas coisinhas bem bonitas de arranjos. Tá bem arranjada, tá bem bonita e a gente tá organizando mesmo para lançá-la mesmo em julho. No final de julho, dia 30 de julho. Ainda tem uns processos aí ainda para acontecer, mas nós estamos bem contentes. Essa é a data do planejamento. É o cronograma que é feito para ser furado. Para ser furado, já furou um, mas nós estamos muito contentes. E assim, dessa vez eu achei, no meu ponto de vista, que a gente está mais no coletivo mesmo, assim, né? A gente fez a primeira, foi meio na loucura, vamos dizer. Meio correndo. Meio assim. correndo. Na segunda a gente pensou um pouco, vamos falar de porcentagem. Pensamos 40%. Dessa aqui eu achei que a gente pensou mais 80%, sentamos, conversamos mais. Foi lá em casa. Nós fomos... Tem esse lado bom da pandemia. Oi? O lado bom da pandemia. Lado bom da pandemia. Tempo Exatamente. para pensar. E a gente pensou, a gente conversou e agora Trocamos a gente muitas ideias no Isso, WhatsApp, no grupo. muitas né? referências, a gente pegou muitas referências das músicas. Particularmente ela tá bonitinha. Tá bonita, cara. Tá bonita essa música. Tá bem bonita. O música. Modéstia à parte tá bonita. bacana. O Thomas, Modéstia à parte tá beleza. o Thomas, você soltou na sua rede social, acho que eu vi agora. Sim. Inclusive, não tinha visto. Levei até uma Mas bronca. Eu não sabia da bronca. Mas fala da Soltou demais, soltou Oi, demais. eu vi agora. Quase a Spoiler música toda no demais. negócio. Eu falei, caramba, bicho. Mas meu processo também não tem problema, não. Tem que ter spoiler. Eu vi agora que ele soltou. Eu não tinha visto. Eu vi agora. Agora que passei no um teaser bastidor. e virou um spoiler. E assim, eu não acompanhei a gravação dos teclados dele, mas ele se emocionou pra caramba. Ah, Eu vi sim. o vídeo agora, pô, que Sim. legal, cara. Fala disso. Sim, porque, enfim, de uma forma ou de outra, né, as músicas, a lírica das canções, ela sempre pega a gente em vários momentos e A tal. música fala conosco. E comigo foi começo, meio e fim escrito, assim. Então, é doído. É doído. Rolou uma identificação. Rolou. É identificação total. E tá muito nítido no vídeo que Mas ele soltou hoje, teve a emoção muitas dele. coisas tem a ver com até assim, quando eu pensei nessa história mesmo, teve até mesmo dos relacionamentos que você Cada já um contou já pra mim, que teve. você já contou pra mim. Entendeu? Teve algumas coisas que a gente bate muito, isso é uma coisa legal da nossa banda. A gente não fala só sobre banda. Também conversa sobre outros assuntos, sim. sobre família, sobre filho, sobre projetos Dia a futuros. dia. Ele tá super contente com o trabalho que ele tá tendo com o irmão dele. Sim. Ele divide também as alegrias, a gente só não divide dores também. O próprio Nog, quando veio aqui, ele comentou esse lance de você ter a família ou de você ter o negócio. Né? Quando você tem um negócio que vira uma família, é legal. Agora, quando você tem a família que vira negócio, já é complicado. Aliás, mandar um abraço pro Nog. Eu assisti o programa que ele teve aqui. Tá muito legal. Grande Nog. Canta Nog pra é caramba, gente o cara é finíssima. foda. Gente boa demais. Então juntou nessa parte quando eu pensei nesse final e tava as pessoas até brincando comigo mesmo, pô, vai terminar no final feliz. Eu falei, não sei. Vamos ver, Não sei. ver. Aí veio na minha cabeça Não sei. mesmo, né? Dos relacionamentos que a gente tava conversando, de coisas que acontecem no dia a dia, como já aconteceu comigo, acontece, a gente terminar um relacionamento. É porque a gente sempre tem que terminar feliz. Vamos mudar a chavinha um pouquinho. E por conta Nesse disso que o negócio, Magrão tá cara, também, falando, só pra acrescentar o que ele tá dizendo, todo mundo vai se identificar com aquilo. Sim. Porque acontece com passou. todo mundo. E outra também, não necessariamente você ficar com uma pessoa é um final feliz. Exatamente. De repente E assim, né? Não é porque acabou que é tudo uma droga. Sim. Né? Tiveram os momentos bons. senão você Chegou não tinha o ficado ciclo junto. final. Mas assim, durou o que tinha que durar. Foi momentos Né? bons que você passou, você aproveitou. E vai lembrar deles.
E vai embora, a gente tá brincando agora, a gente tá super contente, sem né, amigo? Eu tô super contente mesmo, a gente tá super contente de estar aqui. E a gente tá dividindo essa alegria. E eu também, de estar no seu programa ter vocês aqui, que vocês são parceiros, com a equipe, isso é uma coisa muito, Grande Maurício. muito bacana, é isso. A gente dividiu ali na música, divide isso. São momentos que a gente vai passando na nossa vida, que passa muito rápido. Estava conversando isso até com o Thomas. Sim. E a vida da gente passa muito rápido, né, cara? Aproveitando, né, agradecer você por acreditar, né, com a WTF. A parceria que a Inome tem com a WTF. É isso aí. É muito importante essas parcerias, é muito bom a gente ressaltar isso, né? Porque não se faz nada sozinho. A gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas que acreditam no que a gente faz. Né? Eu até comentei com o pessoal, porque assim, quando você. Normalmente o músico tem aquele conceito assim, eu sou independente. Ninguém é independente. Claro. Todo mundo. Isso é muito entre aspas, né? Esse independente. Porque assim, a gente depende das pessoas, a gente depende de empresas pra gente poder desenvolver. Sim. Porque assim, eu parto do seguinte princípio: se você faz tudo, você não faz nada direito. Porque existe... Eu falo exatamente a mesma coisa. Porque assim, não existe condição humana de se fazer isso. Só que assim, a partir do momento que você tem uma ideia, um objetivo, uma meta, você consegue juntar pessoas que vão te ajudar a atingir esse que objetivo, sonha junto com você aquele projeto, que pode contribuir de um jeito ou de outro, seja financeiramente, seja com participação de alguma maneira, alguma coisa. Eu acho que tudo isso é válido. Lógico. Só que aí a gente volta ao que a gente conversou lá atrás. Isso dá trabalho. Cansa, né? Cansa, porra, meu. Tem que fazer isso mesmo. E aí o pessoal acaba desistindo. E aí você vê muitos casos aí de repente, caras extremamente competentes. Sim. Só que se perdem no meio do caminho, porque, chega uma hora que cansa de repente ficar batendo, ficar dando murro em ponta de faca. Cara, acho que só cada um sabe qual é o momento de parar, né? Acho que a gente sempre... Eu, pelo menos, eu parto do seguinte princípio. Você fez tudo que você realmente poderia ter feito? Se você fez e não funcionou, ok. Eu falo isso direto pros meninos. Então. Eu tô brincando agora, eu falo direto isso. Eu fiz tudo mesmo. Eu fiz o máximo que eu gastei todas as fichas mesmo. Aí que eu penso, não gastei. Nem toquei. Então, eu tava falando com o Thomas. E muitas vezes as pessoas desistem, não é verdade? Sem sequer ter tentado e aí, de repente, naquela oportunidade ali, era a oportunidade que você estava tendo. Um tempo atrás eu brinquei com o Serginho, eu estava parado num farol e parou um cara com uma Harley Davidson. Eu peguei um cartão e falei pro cara, tudo bem, cara? Nós temos uma banda, cara. E peguei dentro do carro. Se ele falou, você é louco. Eu falei, não. O cara não ligou? Vai. O cara ligou, cara. O cara ligou pra fazer orçamento com a gente. Aquela oportunidade que estava ali, você perdeu. Porque você não viu. O cara falou com uma Harley Davidson, a gente estava ouvindo um som, o cara, não sei o que, falou, pega o cartão, a gente tem um Doors Cover, cara. Se o Doors Cover não presta não, você pode ligar, cara. É aquelas brincadeiras ridículas que eu tenho, brinquei com o cara ligou, cara. Quando você acredita, É naquelas brincadeiras, assim, mas não é brincadeira, é um negócio que você viu uma oportunidade ali. Acredite-se nas coisas, isso que você está falando é aquela velha história, cara, quando você acredita mesmo, qualquer coisa pode ser uma possibilidade. Qualquer coisa pode ser uma oportunidade. É verdade mesmo. Não é isso? Porque o que eu acho que existe muitas vezes é o seguinte, as pessoas elas se bloqueiam. Então eu até escutei uma entrevista do Bruno Sutter falando isso. Quando ele saiu da MTV, ele falou que ele era o famoso falido. Porque ele saía na rua, todo mundo conhecia ele, mas e aí? Do Hermes e Renato, tudo mais. E aí, eu não lembro exatamente, mas a história é mais ou menos a seguinte: ele tocava nesses eventos de cosplay, esse tipo de coisa. E aí ele negociou o cara o seguinte: me deixa um espaço para eu expor meus produtos que eu toco de graça. E aí ele pegou a grana que ele tinha recebido e investiu em fazer merchandising. Legal. Levou, mas ele levou lá pra vender e no primeiro dia ele não vendeu porque ele tava com vergonha. Aí ele conversou com um amigo dele que é empreendedor e falou assim: você tem que vender, você é o cara. No dia seguinte ele foi, começou a oferecer, isso aqui, tem isso aqui, que legal, isso aqui, sabe? E aí ele tirou aquele bloqueio que ele tinha e a coisa deslanchou. Porque a gente se bloqueia em uma série de coisas, isso é complicado. A gente é nosso maior inimigo, né? Sim. O maior obstáculo que nós temos somos nós mesmos. Sim. Eu vou dizer isso por experiência própria.
cara, demorou muito pra eu entender que eu tinha que cantar. Eu tinha vergonha. Quando eu subia no palco, eu tremia. Você não tem vergonha? Fiquei um bom tempo meio assim, renegando a música. Por isso que eu brinquei. Caraca, eu não sabia disso. Sério? Por isso que eu brinquei com você que eu me considero um impostor da música. Ah, entendi. Porque, velho, eu sempre gostei de música. Colecionador de disco, pra caraca. Mas eu nunca me vi, eu nunca pensei em ser artista. Entendi. Eu queria ser jogador de futebol. Tentei várias vezes, fiz testes em alguns clubes. Foi peneira e não... Fiquei frustrado. Criança, né? Fiquei frustrado por não ser jogador de futebol. E fui e toquei a vida. Uhum. Sempre gostei de tocar um violãozinho, cantar. Todo mundo que me ouvia cantar falava, pô, você tem uma voz legal, pô, você é afinado, sem ter estudado, sem ter feito porra nenhuma. Não tem porquê, né? Mas quando eu comecei realmente, eu falei, porra, todo mundo fala que eu canto bem, eu vou. Acho que eu vou começar a gritar. Só que quando eu pisei no palco pela primeira vez, cara, eu não vi a hora de acabar. Uhum. Eu fiquei inseguro, eu fiquei nervoso. Eu falei, puta, não, isso não é pra mim. Mas é aquela coisa, cara, invariavelmente, pô, você não quer cantar aqui? Porra, não, cara, não. Pô, convite pra tudo quanto é lado, pô, pá. Quando eu me vi, eu já estava mergulhado na música. Você tirou os seus bloqueios e fui. tocou. Mas não foi uma coisa que, se você me disser, Lil, você escolheu isso, não. Que coisa. Conta a história da... A música me trouxe, cara. Ela foi me puxando, me trazendo, me trazendo. Por isso que eu falo que eu sou um impostor. Eu estudei muito mal música. Eu sou um autodidata. Eu não falo isso com orgulho não, viu, gente? Porque tem que estudar. Agora que eu tô começando a estudar mais, me aperfeiçoar mais. Porque eu caí na música assim de um jeito, cara, que quando eu me vi, pá! E a história da música do Legião lá, daquela que você toca, que você fala que... Então, essa música aqui que nós fizemos agora, Eu Sei. Essa música ela foi muito determinante pra mim, porque eu escutei ela na minha adolescência. Eu tinha 13 anos de idade. Sempre, mesmo não pensando em ser músico, mas eu sempre amei música. Sempre curtiu música. Colecionador de disco, eu gastava meu salário comprando disco. Entendi. Mas assim, puta, se você pegar um disco que me pegou assim, que eu ouvi, eu falei, porra, que isso, velho? Foi o Quadrofenia do The Who. Quando eu ouvi aquilo, falei, caraca, velho. Já começou bem, né? O que é isso? London Calling do The Clash me pegou de um jeito. Agora, o que realmente fechou a tampa do caixão assim, que eu era meio resistente durante até um tempo. Mas no dia que eu peguei o fone, de tanto muita gente me aconselhar, ouça, que eu botei o fone e ouvi Revolver dos Beatles, eu falei, caralho, velho, isso é foda. Tá vendo? Só que, beleza, até aí não me decidi ainda ser músico. Eu comecei a ser um apreciador de música. O que me levou, o que me despertou pra música, assim, que eu falei, caraca, velho, que legal isso. Que legal isso acho aqui. Que dá pra fazer isso. Sabe assim, a poesia me tocou de um jeito. Eu falei, caralho, uma coisa feita dentro de uma simplicidade, mas com uma poesia muito bem feita. Foi justamente essa música que nós fizemos agora, que foi Eu Sei, da Legião Urbana. Legal. Aquilo me pegou, velho. Então, aquilo foi um divisor de águas. Assim. Esse, na verdade, foi quando você falou, a tampa do caixão. Foi. Era o que faltava, talvez era o que faltava. Pra você conseguir virar a chavinha. Exatamente. Foi isso, cara. Por isso que eu toquei ela, desculpa, não toquei tão bem assim. Mas é porque ela tem um significado muito grande, assim. Ela não, sabe? É bacana isso daí. Tá. Cara, legal. Assim, gostei bastante do nosso papo. Eu queria que cada um de vocês desse uma última mensagem pros guerreiros aí da trincheira, no sentido de repente, quem tiver afim de partir para esse lado musical, de repente, quem só gosta mesmo, né? Como já disse, eu não sou a pessoa apropriada para falar disso. Eu vou deixar amanhã, Paulo. Nossa, mas todos nós vamos falar. Todos. Eu sou um impostor da música, como eu já disse. Não, é uma coisa que eu sempre brinco assim, não desista dos seus sonhos, cara.
Se você gosta realmente e acredita nisso, você vai até o fim. Pode ser vendendo água no farol. E não tenha vergonha do que você faça. Tudo que você faz ali, posta, reposta, pede pros amigos, pro tio, pra mãe, pro vizinho. E assim, só acreditar. Só isso. Vai acontecer. Um dia vai acontecer. Se não tiver predestinado, não tem jeito. Mas não desista dos seus sonhos. Isso é uma coisa que aconteceu comigo várias vezes e acontece. Quando você menos espera, eu que estava falando com o Tom, Deus proverá. Mas você tem que fazer. Sim. A gente sempre brinca, né? Você precisa plantar para uma hora Você colher, pensar, né? né? Agora, pô, você teve sorte. Não, né? Ninguém teve sorte ninguém tá com sorte aqui. A gente está plantando e trabalhando. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas nós fizemos. Se você jogar na loteria e ganhar, você acha que é sorte? Não. Eu acho que sorte é você achar o bilhete premiado. É boa. Mas você tem que jogar, né? Você tem que jogar durante anos. Pode ser que aconteça o mesmo número ou. Mas a ou iniciativa não, de né? jogar é que vai fazer você ter uma chance. Da música. É. Faça e não pense em nada. Só faça. Entre em contato com um, entre em contato com o outro. Você vai receber um monte de não. Quantos nãos eu já recebi? O não você já tem, Eu já sim. que a gente, o Maurício sempre fala isso, né? Não. Não, você já tem, Magrão. Vamos lá, eu vou aqui, vou ali. Outro cara fala, pô, quantas vezes eu já ouvi, cara? Pô, mas toca mal, hein, cara? Pô, mas aqui é ruim, hein, cara? Pô, sua música é ruim. Não, tudo bem, cara, não tem problema não, mas me fala. De repente você me dá um conselho que eu posso melhorar. O que a gente pode se fazer, né? Porque tem muitas pessoas que levam aquilo como raiva, né? A crítica pela né? crítica. Aquela crítica, né? E pode ser uma crítica construtiva. Mas tem gente que se abate, né, com determinadas críticas, e tem gente que cresce com tem gente que leva aquilo no coração como uma mágoa e quer mostrar. Então aqui, né, tem isso também. Não faça músico para músico, depende da área que você tiver. Né? Mostra mesmo, o mercado tá aí. Tem pessoas que querem ajudar, você tem o Google também que você coloca lá, o Pai Google, você coloca lá, ele vai te ajudar você e tá tudo certo, cara. Mauricião, obrigado, viu, cara? Que isso. Obrigado por ter trazidos aqui, eu tô muito contente mesmo. E gostei da cerveja, viu, amigo? Ô, garoto, essa cerveja é boa, cara. Aí. Manda lá pro Magrão, é meio longe. Manda lá que eu gostei. Brincadeiras à parte. Da minha parte, muito obrigado mesmo. Valeu. E obrigado por tudo que você tem feito, com o maior carinho, amor. Você e sua equipe, demais, o Luiz. Cara, um amor imenso, sem média. Demais mesmo. Valeu. Mesmo, cara. Bom, depois de tudo isso que o Magrão falou, fica difícil, né? Mas eu acho que é isso aí. Agradecimento a poder estar aqui. Eu acho que uma coisa muito importante realmente é essa história de colocar amor naquilo que você faz. Várias vezes na minha vida eu fiz coisas sem pretensão nenhuma, coisas que não tinham apelo nenhum financeiro, achava que ninguém ia se interessar, e aquilo quando você vai ver, lá na frente se torna uma coisa rentável, acontece de uma outra forma. A gente quer aprender aquilo que você fez, um conhecimento que você adquiriu. Então, eu acho que é isso, tem que fazer o que gosta. Quem gosta de música vai pra música, quem gosta de engenharia vai pra engenharia, e assim vamos. E não ter vergonha de trabalhar, de estar batalhando, tem que estar na estrada. Porque, mesmo. Além de músico, o Thomas também é engenheiro, né? Isso aí. Não é engenheiro, não é agrônomo, não. Não é agrônomo, não. Não é agrônomo, não. É civil, né? Civil, cara. É civil. Mas, vai lá, Lil. Só reiterando o que eles disseram, primeiro, muito obrigado, Maurício, obrigado pela oportunidade. Luiz, obrigado aí, viu? E, cara, se tem uma coisa que, né, pra não ser redundante, e o Magrão acho que sintetizou muito bem tudo isso, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que você tem que acreditar no que você faz, né? Não se abata com as críticas e nem se empolgue com os elogios, tá? Aí, garoto. Isso é importante, porque você fica naqueles picos e vales. Não acredite quando dizem que você é foda e nem acredite quando dizem que você é um merda. Tá? Procura buscar o meu termo nessa história. E assim, eu sou um exemplo vivo disso, cara. Eu sou um cara que eu estudei muito pouco música. A música me trouxe de um jeito assim avassalador. E puta, eu amo música. Hoje eu acho que eu não sei fazer outra coisa senão isso. Incrivelmente falando assim. Eu tive várias experiências, eu tive muita sorte na minha trajetória, que apesar de não ser tão bom músico e não ter estudado
assim, mas eu sempre fui cercado de grandes músicos. Isso é uma coisa importante também. Nesse caso é sorte ajuda. Cara, eu tive muita sorte. Anteriormente a Inome, eu participei de um projeto chamado Poetas Urbanos. Incrível. Que era um grupo que tocou em todos os circuitos de São Paulo, Rio, Minas. Era um grupo de 5 músicos incríveis. O mais erro-ela era eu. Era um grupo vocal que a gente... Só para você ter uma ideia, nós lançamos um disco chamado Plurais, com participação de Renato Braz, que é um dos maiores cantores da MPB hoje, na atualidade. Lula Barbosa participou do nosso disco, que é um cara que compôs até pro Roberto Carlos. Ia falar isso agora. O cara compôs pro Roberto Carlos. Legal. E nós conseguimos colocar quase 800 pessoas no dia da nossa estreia, do lançamento do nosso disco. A gente conseguiu colocar quase 800 pessoas dentro do Centro Cultural São Paulo. Olha que beleza. Louco, hein? Cara, aquilo foi uma realização de um sonho. O grupo infelizmente se desfez por desentendimentos dos integrantes. Que é normal também, né? Mas aquilo pra mim foi uma escola. A faculdade que eu não fiz, ou os estudos que eu não fiz na música, eu fiz ali. Mas muitas vezes, assim, é óbvio que é importante você ter a teoria. Só que a prática, ela acaba te ensinando muito mais. Porque coisa. você pega, por exemplo, cara, a teoria aceita qualquer coisa. A prática que vai te dizer o que funciona, o que não funciona. Você tendo aquela vivência, né? E isso não falando só de música, mas na engenharia, enfim. Exatamente. E é isso, cara. Como bem o Magrão disse, não desista dos seus sonhos. Vai em frente. Um abraço pro Marcelo. Manda um beijo pro Marcelo, né? Manda Um um beijo abraço pro Marcelo. Beijo pro Marcelo, pro Teco. Legal. Os outros dois integrantes da E nos Inome. encontramos em breve, todos Deus nós, se Deus quiser. Vamos tomar cuidado, vamos usar máscara, álcool em gel e tá tudo certo. Vamos tomar cuidado. Vamos que vamos. Bom, guerreiros, então é o seguinte, eu queria agradecer a presença pessoal da Inome, que é uma banda que eu já conheço há bastante tempo, a gente é amigo de longa data. E acho que é importante isso, a gente poder trocar essa ideia, né? Mostrar pro pessoal que assim, o músico é legal, mas você tem o outro lado também, que não é só o glamour, né? Que você leva muita porrada, que você dá muita porrada. Mas enfim, eu acho que não é diferente de qualquer outro segmento da vida, né? Então, a vida não é só alegrias, tem as tristezas também, mas o importante é a gente conseguir tirar o melhor de cada situação. Então, as experiências que você tira disso, né? É isso, porque é isso que vai te formando também. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado a vocês, cara. Obrigado. E encerramos mais um programa nas Trincheiras do Rock e vamos pro próximo. Trincheiras do Rock. Valeu! Não perca o próximo capítulo. Garotos. Nas Trincheiras do Rock!